Irmãos, quantos estão já treinando aí, praticando os dons? Amém? A gente tem recebido algumas notificações, né, sobre os dons. E de fato, irmãos, é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos usar, né, aquilo que está disponível. É claro que alguns dos dons, eles estão mais em evidência para a gente. Parece que a gente, sabe, está fluindo mais em alguns dons, mas isso não é o motivo da gente também se esquecer dos outros. Não que a gente vá fluir talvez nos 9 dons, mas existem alguns dons que a gente tem deixado de lado, né? Às vezes a gente busca uma palavra, eu vou botar aqui, irmãos, porque não é só conhecimento, nem só sabedoria, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Então a gente busca, né, vamos dizer, dentro da revelação, uma palavra de conhecimento, mas a gente às vezes fala de milagres, né, operação de milagres, a gente fala, não, é mais fácil eu pedir uma revelação do que eu operar um milagre, né, eu fluir na operação de milagres, por exemplo. Então a gente está equivocado, às vezes é porque a gente não pediu, ou o Senhor não nos entregou ainda, ou porque a gente nunca pensou em se movimentar sobre isso. Então a gente tem que ficar ligado, porque às vezes uma operação de milagres, ela pode fluir a partir de uma palavra de conhecimento. Já falamos isso aqui. Como assim? Deus nos deu uma palavra de conhecimento, que a pessoa está o quê? Doente. Falei isso no ano passado, se eu não me engano. Tá, e aí eu fiquei sabendo que a pessoa está doente. Faz o que com isso? Amém? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Se Deus te deu uma palavra de conhecimento que uma pessoa está enferma, é para alguma coisa. Amém? Então a gente às vezes associa isso aqui com isso aqui, ou os dons de cura, ok? Mas a gente vai entrar agora nessa segunda categoria. A categoria é de poder. Essas 3 categorias, falamos sobre já os de revelação, né, que é a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. E agora vamos entrar na categoria, na segunda, que nós chamamos, que é os dons de poder, tá? Que são os 3: dons de cura, operação de milagres e fé, tá? Vamos lá. Primeiro ali, dons de cura. Primeira característica aqui, por que isso aqui está no plural? Porque nós vamos ver os dons de cura, irmãos. Pessoas às vezes elas vão fluir mais em determinados, mesmo que seja dom de cura, ela vai fluir mais dentro de algumas possibilidades de cura, dentro de algumas evidências de cura. Isso significa, o cara tem assim um fluir muito grande na questão da cura de surdos. Então onde tem um surdo, o cara flui naquilo ali. Pastor, por quê? Não sei, pergunte a Deus. Mas ele flui naquilo ali, ok? Então tem um monte de surdo e mudo, ele fala, estou no meu ambiente. Por quê? Porque ele flui dentro daquela realidade, ok? Tem alguns outros aí, tem um coxo, tem um cego, tem isso, tem aquilo, tem enfermidades, tem câncer. E o cara fala, não, isso aí é onde Deus me usa, ele sabe disso. Então eu vou fluir justamente nisso, ok? Então por isso que são dons na verdade. Como é que eu vejo isso aqui? Eu vejo como se fosse um médico. Então esse médico, ele não é um clínico geral, ele não é aquele que sabe tudo ou que mexe com tudo. Os dons de cura para mim, eles têm na verdade como se fossem especialidades. Então como se um mexesse com a outra idade, outros mexessem com a menor idade, outros fosse gastro, o outro fosse cardíaco. Então é como se fosse isso. Por isso que os dons de cura, porque essa cura ela se movimenta em várias esferas de ação. Então uns têm as características mais, por exemplo, de curar coxo, o cara que tem uma perna menor que a outra, o cara que está na cadeira de roda. Você vê que tem gente, irmãos, por exemplo, que ora pela pessoa que é paralítica na cadeira de roda, e aonde o cara vai, aparece paralítico, e aonde aparece paralítico, ele ora e o paralítico anda.
Aquilo parece que persegue ele. E é assim que acontece. Então esses são chamados os dons de cura, ok? Outra coisa, dentro da operação de poder, obviamente, os dons de cura estão ligados à cura. Por quê? Porque a operação de milagres não necessariamente está ligada à cura, não é cura. Então esse é cura e esse não é cura. Por mais que a gente veja, o câncer saiu, operação de milagres, está errado. Dons de cura, ok? Vamos ver uma característica aqui que Paulo fala. Acho que eu anotei, que eu gosto muito quando Paulo fala sobre a questão do poder. Aqui, vamos lá. 1 Coríntios 2:4. Jean, vê se consegue botar isso aqui para mim, por favor, senão ele vai ficar pipocando isso aí. 1 Coríntios 2:4. Olha o que a Bíblia diz quando Paulo está falando sobre a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então esses dons de poder está ligado a uma manifestação de poder, ok? Então Paulo aqui, na igreja mesmo de Corinto, ele está falando sobre essa manifestação. Quando você pega Romanos 15, olha o que a Bíblia diz também. Romanos 15, versículo 18, diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir, olha isso, os gentios à sabedoria, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém as circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, ok? Então veja bem, olha o 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então o que é esses dons de poder? Uma forma de manifestação, ainda que momentânea, sendo ativada em determinados momentos, para operar, inclusive em salvação, ok? Obviamente, a manifestação de poder, ela sempre é visível, tá? Então são manifestações de poder ligado àquilo que nós de fato vamos ver, amém? A questão de serem momentâneas, essas visões, vamos lá, irmãos. Então anotou 1 Coríntios 2:4 e Romanos 15:18, está falando sobre essas manifestações de poder, ok? Nunca a nossa intenção, irmãos, preste bem atenção numa coisa, a gente está na igreja e a gente vê uma pessoa na cadeira de roda. Se a nossa intenção for, eu preciso ministrar a cura e essa pessoa andar para ajudar ela, nós estamos falidos no dom. Nunca, irmãos, vai ser para que a gente apenas ajude A ou B. O dom sempre é dado para a manifestação da glória de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu falei muito aqui no começo, nas 2 primeiras aulas, que nós podemos o quê? Acessar os dons, lembra? Nós podemos pegar a caixinha de ferramenta lá e acessar, para determinados o quê? Momentos, amém? Só que isso não nos leva a gente ser almático. Então a gente olha a situação da pessoa, vou tentar dar uma ajudada, uma empurrada nela, né? Nós oramos aqui, por exemplo, pela Ana Cláudia, quem lembra? Não é para ajudar ela, nós oramos porque é a missão da igreja, nós temos que orar. Agora não fiquei com pena,
É óbvio que a gente sente, né, a dor da nossa irmã, é óbvio, é corpo de Cristo, é o mesmo corpo, a gente sente. Só que não é porque a irmã precisa ver de novo, eu vou dar ajudado, uma empurrada. Não, de forma alguma. Nós oramos porque a igreja, e por algumas colocações que ela colocou, né, ela posicionou a gente. Então a gente foi lá e orou por ela. O que Deus vai fazer, irmãos, é outra coisa. Deus até pode não operar na hora. A gente fala, não aconteceu nada, irmãos. Deus pode operar em casa, Deus pode operar depois, Deus pode operar em qualquer momento, ok? Então nós fizemos o nosso papel. Então cuidado com essa questão da gente às vezes querer intervir no problema da pessoa, tentar ajudar a pessoa. Nós estamos manifestando dons para a manifestação da glória de Deus, amém? Agora vamos ver uma coisa aqui, Tiago 5,14. Dentro dessa manifestação, eu quero abrir um leque aqui com você, manifestação de poder. Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Isso aqui é dom? Não. O que é orar o enfermo? Obrigação da igreja. Pastor, e se ele for curado, é dom? Nem sempre. Então entenda uma coisa, irmãos, o fluir de uma vida no Espírito, o fluir dos dons espirituais, não está ligado apenas a uma pessoa que orou, uma pessoa foi curada, ou manifestou alguma revelação. Por quê? Porque geralmente a pessoa que está fluindo nos dons, ela flui constantemente. Não estou falando que seja todo culto, etc. Mas ela flui constantemente. Ok? E pode acontecer de nós manifestarmos, né, uma cura e não ser dom de cura. Aonde está isso, pastor? Marcos 16, 17 e 18, nós já lemos aqui. E estes sinais, os sinais seguem a igreja, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Então vamos lá, nós vamos ver, não está aqui, mas por exemplo, variedade de línguas é um dom. E a Bíblia está falando aqui que eles falarão novas línguas. Esse falar novas línguas não é um dom. A todo aquele que crer de fato, ele pode curar o enfermo, ele pode expulsar demônio, ele pode falar novas línguas, ainda que ele não tenha o dom de variedade de línguas. Amém? Então os dons, né, lá no original, carisma, é uma dádiva que Deus entrega à igreja para que a igreja se mova, flua numa vida no Espírito. Porém, todo aquele que creu, ele também pode ter coisas chamadas sinais, e não os dons. Amém? Então, irmãos, uma pessoa que chega aqui, ela aceita Jesus, ela creu demais. Irmãos, naquele mês, ela pode estar aqui um dia, e ela falar em novas línguas. Ou ela, irmão, se ela estiver tão no Espírito mesmo, ela sente ali de orar, irmãos, e uma pessoa é curada. Aí ela está fluindo nos dons? Não sei, talvez não. Por quê? Ou Deus entregou um dom que ela vai começar a fluir nos dons de cura, ou ela pode estar tendo o quê? Sinais. Os sinais seguem aos que creem. Então, para ter o sinal, basta crer. Agora, para ter o dom, pastor, o que precisa? Uma vida de devoção, uma vida no Espírito. Por quê? Porque os dons é a linguagem do céu, é a linguagem do Espírito Santo manifesta na igreja para a proclamação da glória de Deus. Então, irmãos, para uma pessoa que quer fluir nos dons, é impossível que você não tenha devoção, que você não, passe tempo com Deus. Pastor, mas eu estou no meu trabalho. Irmão, você pode estar onde você quiser, você passa tempo com Deus, porque a sua mente está em Deus, seu pensamento está em Deus, está nas coisas de Deus, está nas coisas do Senhor. Você não desconecta.
Isso pode ser uma vida no Espírito. Então agora, pastor, eu estou dirigindo. A gente não tem só um neurônio, irmãos. Eu posso dirigir, mas não posso pensar no Senhor. Você está dirigindo, mas você está pensando no Senhor, nas coisas do alto. Então, o que faz para mim receber sinais? Crer. Sinais seguirão os que creem. Todo que crê pode ter sinal. Agora, os dons, uma vida, e não apenas crer. Uma vida de oração, uma vida de devoção. Quer ver quem mais se move nos dons? As pessoas que de fato oram. As pessoas que de fato têm uma entrega, uma devoção ao Senhor. São as pessoas que mais se movem os dons. Amém? Então Marcos aqui revela para a gente: os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Pastor, então botar a mão sobre o enfermo é o dom de cura? Não, não é o dom de cura. Você está entendendo? O que é uma manifestação visível de Deus em um determinado momento, e o que é um dom? Sinal é uma coisa, dom é outra. Ok? Então, ou melhor, Marcos 16 e Tiago 5,14 estão dizendo a mesma coisa. Tiago 5,14 nós lemos: há alguém enfermo entre vós? Aí eles vão falar assim, ó, se há alguém enfermo aqui, vamos pegar alguém que tem dom de cura aqui. Não, não é isso que ele está falando. Tem alguém enfermo? Faça só o seguinte: chame os presbíteros da igreja e ore com ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Não pediu para chamar ninguém com dom de cura, falou para ungir com óleo, chamar os presbíteros, só. Por quê? Porque os presbíteros creem, e os sinais seguirão os que creem. E se precisa ser curado, pode ser curado, mesmo sem o dom de cura. A linguagem sobrenatural da fé, a linguagem do Espírito, não está ligado só aos dons. É claro que uma pessoa que vive uma vida de devoção e de oração, ela vai fluir sempre nesses dons. E os que creem não vão fluir sempre, mas pode haver o quê? Um sinal, uma manifestação ali naquele momento, momentâneo. Ok? Entendido? Então vamos lá. Eu estou tentando aqui introduzir os dons de cura, os dons de poder, quer dizer. Os dons de poder, então, ou a categoria de poder, melhor dizendo, qual é a ligação com a de revelação? O que tem a ver uma com a outra? Vamos tentar mexer com alguma coisa. A palavra aqui já diz: revelação, uma pessoa que está em devoção, em oração, conectado no Espírito e etc, e ela está ali, de repente ela recebe algo do Senhor, ela recebe uma direção, uma visão, como Paulo diz. Eu vi que ia dar errado, ele não viu nada, ele sentiu no Espírito. Agora, os dons de poder, você não sente nada, você não vê nada. Então existe uma diferença entre aquele que está lá orando, conectado, em sensibilidade. Deus chega e fala assim, ó, te entrega, por exemplo, uma palavra de conhecimento. Agora, quando a gente cai na categoria de poder, não existe isso. Existe uma vida no Espírito, existe uma vida de oração. Só que você, irmãos, não tem revelação de nada, não tem nada. Você simplesmente vai lá e ó, a pessoa está enferma, vem cá. Você não falou, não, eu estou achando, eu estou vendo aqui, estou tendo visão, eu estou isso, estou aquilo, que agora eu vou orar e vai. E posso dizer uma coisa para você? Posso dizer por experiência própria. Quando você tenta ter uma palavra, de olhar para a pessoa e você ficar ali, oro ou não oro, faço ou não faço, na maioria das vezes dá errado. Na maioria das vezes dá errado. Que você fica e tem uma mulher de cadeira de roda, aí você está lá, aí você olha de novo. Eu vou orar, não, estou com medo. Não, eu vou orar. Não, agora eu tenho fé. Aí você fala, ih, a fé murchou. Aí você fica, irmão, quando você vai lá, esquece, vai dar errado. Por quê?
Porque você não precisa desse negócio, irmãos. Na maioria das vezes, os dons de poder é como um choque. Ele faz assim, ó, puf, acontece, pronto. Você ora pelo um olho da pessoa e a pessoa era cega do outro, aí ela fica curada aqui. Aí você fala, o que aconteceu? Justamente. Sabe por quê? Porque são nessas coisas que Deus opera e a gente sai de cena. Aí você vai lá e ora aqui pelas costas da pessoa e o negócio era lá na perna. Aí Deus cura lá, ficou curado. Você fala, glória a Deus, eu sabia. Não, mas foi na perna. Você fala, amém, glória a Deus, irmão. Por que, irmãos, isso? Por quê? Porque os dons de poder, ele não tem uma revelação. Ele tem o que? Uma manifestação visível, momentânea. Vem ali, passa, aconteceu e pronto. Para a gente orar, irmãos, por uma pessoa, Deus, escuta, Deus pode te dar uma palavra de conhecimento. Chame aquele paralítico aqui e ore com ele agora. Claro que Deus pode fazer. Você vai lá e ora. Só que uma pessoa que se move na categoria de poder, quando vamos falar dos dons de cura, ela não precisa ter uma palavra de conhecimento. Eu estou eu estou sentindo aqui, estou sentindo que eu tenho que orar, eu estou sentindo, já estragou tudo. Não precisa. Por quê, pastor? Porque se eu fluo no poder, eu não fluo aqui. Não é aqui que eu estou. Aonde que eu estou tramitando? Qual é a rua que Deus pavimentou para mim andar? Eu estou andando aqui. Poder. Se agora eu estou andando aqui no poder, é para manifestar o poder de Deus. E o poder de Deus não precisa de muita coisa. Precisa ir lá e orar. Pronto, Deus fez. Como eu falei, não, eu orei pela cabeça, mas o negócio era no pé. Deus falou, sai de cena, vai embora, já fiz, acabou. É desse jeito. Por quê? Porque palavra, ou melhor, revelação, é isso aí. Você tem uma palavra de conhecimento, você, meu Deus, você está ali, e vem aquela direção, e você acerta aí o endereço. E aí fica aquele envolvimento seu com a revelação que Deus está liberando para você em relação a pessoas. Só que os dons de poder não tem isso. Ele pode vir, por exemplo, a cura aqui, vir acompanhado de uma palavra de conhecimento. Deus ir ali falar, uma palavra de sabedoria. Deus ir lá e falar. Só que não precisa, não tem necessidade. Então, irmãos, quem se move, por exemplo, em poder, vamos botar aqui nos dons de cura. Irmãos, está no culto, tem paralítico, tem isso, tem gente com câncer, chega ali, ora e acabou. Ele não precisa, estou sentindo aqui, não precisa sentir nada. Ele precisa só orar, só manifestar aquilo ali, porque ele sabe que ele flui aonde? Em poder. E a manifestação de poder, você não precisa entender nada. Você precisa entender o milagre. Milagre se vive ou se entende? Se vive. E você fala, não, eu não estou entendendo. Não precisa entender nada. Eu não estou sabendo se é Deus ou não. Você não precisa saber. Você precisa orar. Ok? Isso é a categoria de poder. Voltando lá, os dons de cura. Primeiro que nós falamos. Porque eles são dons. Já falei. Porque podemos nos mover, tramitar em várias esferas. Ok? E dentro dessas esferas, nós podemos ter aí a questão das pessoas serem curadas de órgãos, serem curadas de mão mirrada, serem curadas de cegueira, serem curadas de N coisas. E existem pessoas que tramitam, muitas vezes em lugares, vamos dizer assim, constantes. Ela sempre se move naquilo ali. Aonde ela está tem um surdo, aonde ela está tem um coxo, aonde ela está tem um cego. Porque ela tramita, ela vive, ela sempre se manifesta naquilo ali. Então por isso a Bíblia fala sobre os dons de cura e não o dom. Tá? Então os dons de cura está relacionado a justamente um médico especialista. Ele vai ser cardíaco, ele vai ser gastro e assim vai. Amém? Então é como se essa pessoa tivesse uma especialidade. Glória a Deus. Vamos lá.
O dom de cura, então, ele é algo passivo. Você que está anotando, isso é muito importante. Ele é passivo. O que significa? Ele recebe. Ele não é ativo, ele não dá. Os dons de cura, eles são, na verdade, passivos. Tá? Então está ligado a receber. Ok? Isso é muito importante. Essa cura, vamos lá. O que é extremamente importante a gente saber? Esses dons de cura não estão ligados totalmente à fé. Está ligado ao dom. Porque o que é o dom? Uma porção a mais que Deus nos entrega para que a gente viva a sua vontade e manifeste o seu poder. Amém? Então, os dons, quando eu pego aqui dons de cura, aí você fala assim, fecha o olho para a pessoa, está com fé? Não, está com muita. Não, está com pouca, aí fica aquela guerra. Aí nem tu está com fé. Aí o cara está com a perna uma maior que a outra, aí você fala, meu Deus, isso é quase impossível. Aí está com fé, aí o cara está com fé, mas nem tu está com fé. Agora ele está com fé, agora tu não está mais, agora tu está e ele não está. E aí fica aquela guerra. Dons de cura não estão ligados a ter fé ou não. Que isso, pastor? Dons de cura está ligado à manifestação de poder, irmãos. Muito pelo contrário, aonde o dom se manifesta, ele gera, ele produz fé. É diferente. Por quê? Porque o dom, ele é uma carga, uma dose maior daquilo que nós não vivemos corriqueiramente. O dom, como já falamos lá na primeira aula, é algo sobrenatural. É uma parceria entre o humano e o divino que se juntam, para que o nome do Senhor seja glorificado, para a proclamação do Evangelho, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então isso é extremamente importante. Nós precisamos entender que não está ligado apenas à questão da fé. A pessoa, ela pode não ter a fé, agora ela vai ser curada. Que isso, pastor? Aí, pastor, mas a Bíblia diz que chama, o presbítero, e a oração da fé curará o enfermo. Por que a Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo? Porque ali não está falando de dom, está falando de sinais. E se não houver fé, não vai acontecer de fato. Quem compreendeu isso aqui? Amém? Vou perguntar no final, para vocês estão entendendo tudo. Vou apontar assim, vou perguntar. Amém? Vamos ver se estão bom na escola. Quando eu pego que a oração, da fé vai curar o enfermo, claro que aí tem que ter fé, porque os sinais seguirão aos que creem. Então, para acontecer o sinal, tem que ter a fé, tem que crer. O grande problema é que no dom, irmãos, às vezes nem fé tem, mas é uma manifestação sobrenatural que Deus entrega, ainda que o sinal também seja sobrenatural, é uma cura, mas o dom está ligado a algo que Deus entregou a uma pessoa, que tramita, que se move naquela esfera ali, e ela vai, irmãos, produzindo cura, para que o ímpio seja edificado, creia, e que a congregação também veja e creia. Então é ao contrário, os dons, eles foram dados justamente para isso, para que aqueles que estão em volta, irmãos, possam crer. Amém? Nós lemos aqui, não vou entrar de novo, mas Paulo falando, eu não vim o quê? Com palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Então tinha lugar que Paulo, irmãos, eu estava falando isso aqui para quem esses dias? Falei acho que no final do culto aqui para alguém, para alguns aqui. Nós, irmãos, estamos vivendo um tempo, até desse clima que a gente está vivendo na nação, que a gente vai chegar para pessoas, sabe que Jesus, irmão, vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Nós vamos precisar nos movermos em dons. Para aquele que entra no ouvido e sai pelo outro, vai ficar assim agora, ó. Que isso? É que eu estava pregando, você não deu crédito. Isso aqui é a manifestação da minha pregação.
É o que acontecia com Paulo. Eu não vim com vocês com palavras o que? Persuasivas, pegar vocês pela lábia, não. Eu vim em demonstração de poder. E aí, o apostolado de Paulo era o que? Seguido por sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque ele se movia nos dons. Amém? Então vamos lá. Na antiga aliança, quando você pega... Vocês anotaram aí a questão dos dons de cura, está ligado à cura, obviamente, né? Porque o de operação de milagres ou maravilhas, não necessariamente está ligado à cura. Na maioria das vezes não é cura. Amém? E esse aqui, conforme eu falei, ele é passivo, ele recebe. E esse aqui é ativo, ele dá. Então a diferença entre um e o outro aqui, depois a gente vai passar para a fé, que é uma outra coisa. Mas esse aqui tem cura, é passivo. E esse aqui não tem cura e é ativo, dá. E esse aqui, passivo, recebe. Ok? Então vamos lá. Na antiga aliança, se você está notando, 2 Reis, capítulo 4, de 12 a 17, nós vamos ver a mulher sunamita. Lembra que ela não podia ter filhos? O profeta foi lá e orou com ela. Irmão, você já viu mulher que não tem útero ter filho? Eu já vi. Pastor, como assim? Fácil, ué. Quem é o dono da vida? Ué, coisa mais fácil. Então, quando a gente pega aqui 2 Reis 4, de 12 a 17, nós não vamos ler, mas a mulher sunamita está agora tendo filhos, e ela não poderia gerar filhos. Em 2 Reis 5, 14, lembra lá de Naamã? Naamã tinha o que? Uma lepra, ele era leproso. E aí o dom de cura, os dons de cura está sendo o que? Manifesto na vida de Naamã. Ele foi lá, deu os mergulhos, né, os 7 mergulhos lá no Jordão, e ficou purificado. Isso está ligado a dons de cura. Pastor, e na nova aliança, irmãos? Aí eu não preciso falar, né? Tem cego, tem coxo, tem mão mirrada, tem epilético, tem de tudo lá na nova aliança. Amém? Então, como eu falei, os dons, eles estão tanto na antiga aliança como na nova aliança. Nas duas alianças nós temos os dons se manifestando. Na antiga aliança só tem 2 dons que não estão lá: variedade e interpretação. O profecia está, mas 2 da categoria aqui de inspiração ou de fala não estão na antiga aliança. Mas o resto, todos os dons também estão na antiga aliança. Amém? Então vamos lá, entendido mais ou menos? A gente vai fazer uma comparação aqui daqui a pouco, como a gente já fez na verdade, e a gente vai entendendo mais um pouco. Operação de milagres ou maravilhas, está ligado à cura, pastor? Não. Dons de cura já é para curar. Operação de maravilhas não está ligado à cura, ok? Está ligado ao que? Maravilhas, coisas extraordinárias, milagres, né, extraordinários. Ele é ativo, isso é muito importante, tá? Esse aqui é ativo, e isso aqui é passivo. O ativo, irmãos, é o que dá, o passivo é o que recebe. Então, a operação de milagres ou de maravilhas, ele é ativo. Ele é um dom que, na verdade, entrega, e o outro recebe, tá? Essa é uma grande diferença entre eles. Agora, pastor, qual é um exemplo, por exemplo, então, dessa operação de milagres ou de maravilhas? Olha para mim, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, foi tremendo ou não foi? Foi a operação de maravilhas. Quando Josué lá, o sol e a lua, na verdade foi a rotação da terra que parou, né? Quando Josué fez aquilo lá, escureceu para vencer a guerra. Irmãos, o cara parou a terra.
operação de maravilhas. Amém? Operação de milagres. Jesus está em Canaã da Galileia, lá na boda da Canaã da Galileia. O que ele vai fazer? Transformar a água em vinho. Você já viu isso? Eu não, mas está aqui, é milagre. Então isso é operação de maravilhas ou milagre. Por isso que eu digo que o dom de operação de milagres não é cura. Cura está aqui, os dons de todo que é tipo de cura. Tudo que é tipo de cura está aqui. Agora, operação, irmãos, de maravilha, de fato está ligado, né, a uma coisa ativa, tá? Quando a gente fala sobre essa questão do ativo, né, é muito importante, porque é aquilo que, na verdade, para você entender melhor, que produz o milagre, tá? Aqui você recebe o milagre, dom de cura, a pessoa recebe o milagre. Operação de milagres, de maravilhas ou milagres, a pessoa, na verdade, agora, irmãos, ela não está recebendo, ela está dando. Por isso que o Josué, o que ele fez para Israel? Pegou e operou aquilo lá e deu. Jesus pegou a multiplicação dos pães e dos peixes e entregou para uma geração, para um povo. Então essa entrega, né, que é ativa, é dar. Isso é a operação de milagres. Agora, quando você recebe, é cura, operação de curas, ok? E esse tem cura, e milagres não está ligado à cura. Amém? Vamos lá, eu botei alguns exemplos aqui. Água em vinho, os pães e peixes. Moisés, quando abriu o mar vermelho, operação de maravilha violenta. Quando saiu a água da rocha, operação de maravilhas, ok? Operação de milagres. Entendido até aqui, irmãos? Então, o sinal para outros sem que você se envolva. O que significa? Muitas das vezes, na operação de milagres, nós vamos operar algo que nós vamos estar fora dessa manifestação. As coisas vão acontecer, a gente pode orar alguma coisa assim, mas nós não somos a vitrine. Agora, nos dons de cura, que ele é passivo para quem recebe, nós somos a vitrine. Porque Deus livre e guarde, eu estava com câncer, agora fui curado, então eu sou a vitrine. Então as pessoas vão olhar para você. Na operação de maravilhas, não, a pessoa vai olhar para o ocorrido, para aquilo que está acontecendo, como os pães e os peixes, o mar vermelho, a água da rocha e etc. Amém? Então até aqui entendido? Vamos para a fé? Quem tem muita fé? Não adianta ter muita fé. Amém? Vamos lá entender o dom. Quando a gente fala da fé, irmãos, é óbvio que a Bíblia ela fala sobre uma medida de fé. Às vezes a gente pensa assim, não tem fé grande nem fé pequena. Existe sim, claro que tem. Quando Jesus disse assim, homens de pouca fé, Jesus estava falando o quê? Ele estava brincando? Não. Homens de pouca fé, porque realmente tinham uma pequena fé. Agora lembra, quem fez Escola do Reino lá no começo, lembra que a palavra fé, tem gente conectada. A palavra fé vem do original emuná. Emuná é a mesma raiz, fé e fidelidade estão na mesma raiz do original. Então o que seria emuná? Firmeza, constância, fidelidade, é a mesma coisa. Então a fé genuína, ela está ligada a uma fidelidade a Deus. Então preste atenção, e é diferente do dom da fé. Então vamos lá, quem estudou na Escola do Reino, vamos dividir aqui.
fé que Deus me entrega, aonde eu faço o quê? A manutenção da fé todos os dias, aonde eu todos os dias preciso exercitar a minha fé. Essa é a fé que foi dada a cada um em uma medida em que nós vamos o quê? Multiplicando esta fé, aumentando esta fé, exercitando esta fé. Isso aqui é emuná. Conforme eu me relaciono com Deus, eu vou aumentando isso. Deus me deu, escuta, emuná é o seguinte: Deus me deu uma medida de fé para que eu pudesse crer nele. Então preste bem atenção numa coisa: a fé não está ligada só a ganhar coisas. A fé não está ligada a tem uma grande fé que você vai conseguir. A fé, em primeiro lugar, ela foi te dada, já falamos isso aqui na escola do reino, para que você conheça Deus. Então uma medida de fé a todos, ser humano, a todos foi dada uma medida de fé, para que você alcançasse o que? A revelação de Deus e conhecesse ao Pai. À medida que você conhece ao Pai, o que você faz? Você vai desenvolvendo a sua fé, você vai exercitando a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então conforme eu vou ouvindo a palavra de Deus, a minha fé vai aumentando. Só que isso não é dom. Que isso, pastor? A sua fé que foi te dada. Não tem nada a ver com o dom da fé. Pastor, mas a Bíblia tem umas coisas doidas, né? Tem. Você pega a mesma palavra, que uma não tem nada a ver com a outra. Já pensou nisso? Uma coisa é a mesma palavra e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então essa fé não é essa fé que nós recebemos, não é essa fé que foi nos entregue, como, eu acho que eu anotei aqui, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos até pela fé, mas qual fé? Não a fé dom, mas essa fé que nos foi entregue, que nos foi dada, aonde pelo ouvir da palavra eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus. Uma medida me foi dada para que eu conectasse, tivesse a revelação do Pai, de quem Deus é. E agora, tendo essa revelação, eu vou ter uma vida de comunhão com Ele. E essa vida de comunhão, eu vou ouvindo a palavra, ouvindo a sua voz, e vai aumentando a minha fé. Por isso que Jesus, quando chegou para aqueles homens, no barco, Ele falou: homens de pouca fé, quando não conseguiram expulsar os demônios, por que vocês não creram? Se vocês estão caminhando comigo, se vocês estão vendo tudo que está acontecendo, tudo que eu fiz, e ainda vocês não conseguiram crer. Amém? Então essa fé é uma fé que pode ser grande ou pequena, é uma fé que pode evoluir ou não. Aí tem pessoas que falam: ah, pastor, minha fé é muito pequena. Às vezes é muito pequena, porque a fé vem pelo ouvir. Se a gente não ouve, não absorve, não entende, irmãos, é a palavra do semeador. Vai cair aonde? Nas pedras, nos espinhos, à beira do caminho, e vem o maligno e rouba a semente, e a gente fica vulnerável, sem fé nenhuma. Mas quando nós desenvolvemos a fé, que não é a fé dom, nós crescemos e temos uma grande fé, ou uma pequena fé. Agora, pastor, olha aqui, 2 Tessalonicenses 1:3, olha que Paulo fala, que coisa tremenda. 2 Tessalonicenses 1:3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A fé cresce muitíssimo. Então a fé, ela cresce.
Então eu já entendi, pastor, o que é o dom da fé. Não, você não entendeu, porque isso não é o dom da fé. Isso é a fé. Lembra lá que eu falei? Conhecimento, até botei aqui, irmãos, porque o certo era ter botado palavra de conhecimento, porque aqui não é, de fato não é conhecimento. Por quê, pastor? Porque o dom é palavra de conhecimento. Conhecimento é diferente da palavra de conhecimento. Conhecimento eu arrumo aonde? No livro. Só eu ler que eu tenho conhecimento sobre o assunto, sim ou não? Agora, palavra de conhecimento você não arruma em livro. Palavra de sabedoria, onde eu arrumo sabedoria, que eu falei nas aulas? Tiago disse, pede a Deus, que Deus dá sabedoria. Então se Deus dá a todos, todos então têm a palavra de sabedoria? Não, porque a sabedoria é uma coisa e a palavra de sabedoria é outra, é dom. Ok? Então agora a fé é a mesma coisa. Pastor, entendi, agora eu vou ouvir a palavra de Deus, e vou ter o dom da fé. Não, está errado. Mesmo que você tenha uma grande fé, essa grande fé, escuta que loucura, ela vai te fazer cada dia mais ouvir a Deus, se relacionar com Deus, ter prazer de estar com Deus, e cada dia mais você desejar estar e ouvir ao Senhor, porque você vai passar a conhecê-lo cada dia mais, porque essa é a fé emuná. Agora, pastor, então o que é o dom da fé? O dom da fé é uma medida que Deus nos entrega, que não diz respeito ao meu crescimento de fé. Que isso, pastor? Vamos lá? Vamos lá? Quem estava no último café da aliança aqui? Não foi o último, desculpa. Foi lá em Tumbiara. O apóstolo Douglas estava pregando sobre Pedro. Pedro, o diabo vai te cirandar, Pedro. Aí um dia Pedro aparece lá e o Senhor fala, tu é uma bênção, cara. Aí ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas você teve uma revelação profunda, Pedro. Aí passa alguns segundos ou algum tempo, o que o Senhor fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Só quem foi o único que andou sobre as águas? Jesus e Pedro. Então não é o único, né? Na verdade o único discípulo, a única pessoa que andou fora de Jesus foi Pedro. Entendeu o que é dom da fé? Você não entendeu, sabe por que você está voando? Conecta no que eu falei dos dois agora, levar vocês a raciocinarem. Pedro e andar sobre as águas, pessoa de Pedro e andar sobre as águas. Então o dom da fé, se Pedro tivesse que ter uma fé aumentada, grande, para ter o dom, ele não andaria sobre as águas. Uau, aquele Pedro deficitário, às vezes incrédulo, debaixo de revelação errada, que o Senhor falou para ele, para trás de mim, Satanás, está doido, rapaz, eu tenho que morrer, esse é o propósito. Esse Pedro foi que estava lá no barco, e Jesus vem andando sobre as águas, nós conhecemos a história, e de repente é o fantasma, quem é que está ali e tal? Sou eu. Pedro falou, eu conheço essa voz. Se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Vem. Nesta hora o dom da fé possuiu Pedro. Não era o Pedro que errava, não era o Pedro que pecava, não era o Pedro inconstante. O dom da fé possuiu Pedro, e ele fez assim, e começou a andar sobre as águas. Isso é o dom da fé. É uma medida que nós não temos, mas que vem como uma operação dos dons de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Porque até hoje você lê sobre Pedro. Esse é o propósito do dom, que marque pessoas, que marque uma geração. Amém? Então, irmão, você vê que o Pedro inconstante agora foi o único que andou sobre as águas. Agora olha para mim. Sabe qual é a diferença da fé? Da emuná, a fé normal que é dada a todos nós aqui, para o dom da fé.
Posso falar? Pedro sai e começa a andar sobre as águas, certo? Ele está possuído do poder chamado dom da fé. Ele está andando. Quando ele sai debaixo dessa atmosfera e aciona a fé dele, ele afunda. Uau! Sabe o que o Senhor está mostrando para mim e para você? Que a sua fé, Pedro, não estava tão lapidada, porque a sua fé mostra que você não tinha capacidade de andar sobre as águas. Mas o dom que eu operei para que você tivesse uma experiência, para que os que estavam no barco glorificassem o poder, porque eu que chamei e falei, vem. E quando eu liberei uma palavra, eu liberei pavimentei uma rua sobre as águas para que tu andasse, Pedro. Para que a glória fosse minha, Pedro. Só que aí você vê que Pedro está andando debaixo do dom da fé. Quando ele desconecta do dom da fé, ele vai agora tentar andar pela sua fé. Você me salva. Começa a afundar. Amém? Compreendeu o que é o dom da fé? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O dom da fé é uma loucura. É uma loucura. As pessoas que movem dom de fé fazem coisas que você não acredita. Como o louco do Pedro. Imagina de noite, o barco sendo açoitado, vento, devia ser o vento sudoeste, no mar batendo, aquele loucura, um cara, tipo um fantasma no meio daí, dizendo, vem aqui andar comigo. Meu irmão, só maluco, só doido, irmão. Ou tu acha que o Pedro ficou assim, essa água está gelada, hein? Deixa eu ver se meu pé afunda. Afundou, rapaz, esse negócio de andar sobre as águas. Irmãos, o cara que se move no dom de fé, não tem esse negócio. Botei a ponte, está gelado, rapaz. E se o dedão afundou, vou afundar por completo. Não, o cara que é possuído pelo dom, irmão, e começa a andar, é uma loucura. Loucura para os homens que perecem, mas poder de Deus para os que creem. Esse é o dom da fé. Amém? Deu para compreender? Quem quer se mover em dom de fé aí? Alguns animados aí. Irmãos, é poderoso. O dom da fé é algo muito poderoso. Amém? Aquilo que nós não acreditamos, não podemos, não conseguimos, nós somos possuídos por uma atmosfera de fé. É uma medida extra dada por Deus. Não é a nossa medida de fé. O dom da fé não é a nossa medida. Entenda isso. Minha fé está tão grande que eu acho que o dom da fé eu vou conseguir. Não é a sua medida. É a medida de Deus sobre você. Porque a fé emuná, de constância, de firmeza, é a que você desenvolve a cada dia, que você faz crescer a cada dia. Mas o dom da fé está ligado a uma medida que não é sua nem minha, é dele. E que ele nos dá com uma manifestação de poder momentânea, para que a gente flua naquilo ali. Sabe por que ela não fica sempre? São manifestações do Espírito, que não sei, as pessoas iam achar que a gente é super-homem, ia voar e tudo, porque é uma loucura, irmão. Imagina o Pedro lá andando, e daqui a pouco o Pedro está lá, o povo pescando o Pedro. E aí, gente? E aí, pescador, está pegando o que? Tainha, roubalo, o que mais? Peixe espada. Tchau, gente. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Já pensou nisso? Aí o povo na praia, os pescadores dizendo, meu Deus, tem um fantasma sobre mim. E o Pedro falou, gente. Não, são coisas específicas. Por que que o Senhor operou esse grande milagre através do dom da fé em Pedro? Porque os homens estavam dentro do barco, cheios de medo. E deixa eu dizer, a medida de Pedro, a medida de nenhum deles, eles andariam sobre as águas. Agora a medida de Deus, que é a medida do dom da fé, tirou Pedro de um lugar de inconstância, de um lugar de incredulidade, de um lugar
e levou ele, irmãos, a andar sobre as águas. Esse é o dom da fé. É algo sobrenatural de fato, irmão, muito poderoso. Amém? Eu gostei desse dom, irmão. Eu gostei dele. Porque é uma medida, irmão, muito poderosa. É uma medida muito poderosa. Amém? Vamos lá então. Mateus 16 e 8. Rapidinho, só para a gente já ir para o final. Tô acabando. Mateus 16, 8 fala sobre aqui, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido o pão? Então está falando sobre uma pequena fé ou pouca fé. 2 Tessalonicenses, não, essa aqui nós já lemos, que fala sobre a fé crescente, né? Sobre crescer, vamos dizer, a fé. O que eu quero dizer, irmãos, o dom da fé, ele promove a Deus e não ao homem. Quando Deus ele remove o dom de Pedro, e Pedro começa a afundar, até porque a sua fé, e não o dom da fé, a sua fé, não era suficiente para ele andar sobre as águas. Por quê? Porque quem tinha que promover alguma coisa ali não era Pedro. Quem tinha, irmãos, que ser glorificado e promover o nome de alguém era o nome do Senhor, que tinha mandado ele vir, e liberou sobre ele uma medida do dom da fé, para que ele pudesse andar sobre as águas. Ok? Então isso é extremamente importante, irmãos. A questão dos dons é, na verdade, um apontamento, está apontando para Jesus, está apontando para o Senhor. Amém? Eu quero agora terminar aqui. Esses dons, eles são mais rápidos, e eu penso que eu já falei tudo. Qualquer coisa a gente dá uma revisada, ou passa alguma coisa na aula que vem. Na próxima aula eu quero falar com vocês, e eu acho que para mim é uma das principais, ou é o que eu mais estudo, é os dons de inspiração. Por quê, pastor? Porque o de revelação eu vivo, eu fluo. Os dons de poder eu peço para fluir, mas os dons de inspiração eu estudo eles, porque está ligado ao meu ofício. Então a gente vai entender que variedade de línguas e interpretação e profecia, na verdade, que são os dons de inspiração, está ligados ao ministério também profético em algumas situações. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, dentro desses dons, na próxima aula se a gente conseguir, acho que a gente não vai conseguir, mas depois na última aula eu vou falar, nós vamos ter mais 2 aulas, que vai ser os dons de inspiração, e na última aula nós vamos finalizar, falando sobre justamente, lembra lá dos ministérios que nós falamos? Esses aqui são os dons espirituais, falamos sobre os dons ministeriais, lembra? Os dons ministeriais, que tem lá o profeta, o evangelista, o apóstolo, o mestre e o pastor. O que acontece? Escuta aqui uma coisa. Na última aula, o que a gente vai fazer? A gente vai linkar os dons ministeriais aos dons espirituais. Por quê? Porque se na igreja nós temos os dons ministeriais, um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, você vai ver que algumas características dessas pessoas, elas vão fluir mais em alguns dons ou em determinados dons. Por exemplo, você pega aqui um evangelista, ele vai fluir muito nos dons de cura e de milagres. Por quê? Porque ele se move pregando, ele é um evangelista, e automaticamente por onde ele passa, nós vamos ver muito isso aqui acontecer. Não obstante dele, por exemplo, ter também palavra de conhecimento, por pregar muito, estar ali com as pessoas e tocar pessoas. Então nós vamos ver que esses dons ministeriais foi um ofício, foi algo que Deus entregou para a pessoa, para que ela seja o que? Um profeta, seja um mestre. Porém,
Quais as ferramentas que esse profeta vai usar? Está ligado aos dons. Qual é a ferramenta que o evangelista vai usar? Está ligado aos dons. E nós vamos falar sobre isso. E aí, irmãos, no último aqui, nós temos profecia, dom de profecia, tá? Variedade de línguas e interpretação. Aí nós vamos entender, pastor, todos falam em línguas? Todos podem falar. São as mesmas línguas? Não. Porque Paulo, irmãos, vai ser muito top a aula que vem também, porque Paulo fala sobre, né? Quando a gente fala, nem todos entendem, mas aí no Pentecoste entenderam. Enfim, quando profetiza, profetize um, e o outro se cale, e que profecia é essa? Então a gente vai linkar depois isso, a manifestação dos dons ministeriais, amém? Mas por enquanto fique com isso aqui também, que isso aqui para nós é preciosidade. Quantos achavam que uma pessoa, né, que vamos dizer, que poderia ter algum problema e era curada, era dom de milagre, de maravilha ou de milagre? Por exemplo, um cara está com câncer, foi curado, dom de, né, milagres. Não é milagres, é dons de cura, e assim vai, amém? Então nós temos mostrado aqui para vocês, né, até fluindo nesta casa em alguns dons, né, vamos dizer, uma aula prática. Nós vemos, né, já entregamos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de cura, profecia. Já manifestamos vários dons aqui. Cadê as estéreis aí, ó? E Deus continua liberando o manto, irmãos. Deus continua fazendo. Amém? Então, isso é a manifestação dos dons, irmãos. Por isso nós precisamos nos mover, porque isso abençoa o corpo de Cristo. Amém? Isso toca o corpo de Cristo. Amém? Então, irmãos, nós vamos terminar aqui. Eu acho que ficou muito claro, tá? Mais claro do que isso. A gente pega um livro de teologia às vezes e destrincha, rumina e traz para você muito resumido. E aí eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, queria, né, perguntar ou falar alguma coisa. Essa questão aqui, irmãos, do passivo e do ativo, cura e não cura, é extremamente importante a gente entender isso. Quantos e quantas pessoas achavam que, né, o que é a cura, pastor? A pessoa estava com dor de cabeça, orou, foi curada. Não, aí quando teve um paralítico, não é cura, é maravilha, é milagre, dom de milagre. Não, dom de cura. Cura é cura. Por isso que os dons, né, ou de operação de milagres ou de maravilhas, ele é o dom de maravilha, não é o dom de cura. Os dons de cura está ligado à cura da pessoa, ok? Um sendo passivo e outro sendo ativo. Um recebe e o outro dá, ok? E lembrando que os sinais seguirão aos que creem. Isso significa, sinal está aí para todo mundo que crê. Tanto, para a gente terminar, eu já li uma ou duas vezes, vou ler de novo, que é um versículo que para mim, ele fala muito. Olha só, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Expulsar demônio é dom? Não, está aqui. Falar em novas línguas é dom? Não. Pastor, mas a variedade de língua é outra coisa. Então nós vamos aprender que falar em línguas tem duas conexões. Lembra que eu falei aqui da fé? Que coisa doida, a Bíblia ela fala sobre uma fé, mas ela também fala sobre outra fé. Já percebeu isso? Aí você fala tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Nós acabamos de ver que o dom da fé é uma coisa, e a fé que Deus nos entrega é outra coisa. Amém? E aí quando a gente pega aqui, ó, falar em línguas, olha como que às vezes a gente não discerne e não sabe. A gente acha que todo mundo está falando em línguas na igreja é uma coisa só, e nunca foi. Porque a um foi dado um dom, variedade de línguas. Mas a Bíblia diz, nos sinais, que aqueles que creem, eles falarão novas línguas.
Então, peraí, falar em novas línguas é uma coisa, e o dom de variedade de línguas é outra. Então, se a gente vê alguém falando em línguas, nem sempre é a mesma coisa que está acontecendo dentro o quê? De uma congregação assim, ó. Por isso tem que vir para a escola. Amém? Por isso que a gente tem que vir para a escola. Irmão, deixa eu dizer, o mundo vai perguntar para quem sobre Deus? Para nós. Se a gente não sabe nada, não entende nada, como é que faz? Nós somos a resposta. Amém? Imagina o ímpio vir aqui, o que é isso? Aí você fala, novas línguas. Mas tem o dom da variedade, tem as novas línguas. Porque as novas línguas, irmãos, é uma linguagem do Espírito. Nós vamos ensinar aqui. Amém? Então falarão novas línguas. Depois, pegarão nas serpentes. É dom? Não. Mas é um sinal. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É dom? Não. Mas é um sinal. Agora, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É dom? Não, mas pode ser. Porque nós não sabemos se essa pessoa tem o dom de cura, ou os dons de cura. Então o que eu quero dizer para você, para a gente fechar essa aula? Entender, irmãos, o que é cada coisa aqui, os dons de cura, operação de milagres ou maravilhas e fé, é extremamente importante. E você vai sair daqui sabendo de uma coisa: fé não é só, eu queria ter o dom da fé. O que é o dom da fé? Quando eu tenho uma fé muito grande. Não. O que é o dom da fé? É quando eu não posso e Deus me dá uma medida além do que é meu, é dele, para que eu opere no dom da fé. Então, operar nos milagres, numa linguagem do Espírito, numa vida no Espírito, não é, irmãos, não depende de mim. Falamos aqui de Pedro. Pedro estava em situações ainda de incredulidade, de relacionamento inicial com Jesus, e ele andou sobre as águas, porque uma liberação, uma medida de dom de fé foi liberada sobre ele, para que ele andasse sobre as águas. Amém? Isso é extremamente importante, a gente precisa entender isso. Eu termino essa aula dizendo o seguinte, falei para alguns aqui, não sei aonde, nem quando, falo com um monte de gente, mas eu termino essa aula dizendo o seguinte: nesses últimos dias, nessa corrida para o tempo do fim, que nós estamos, ao findar das coisas, irmãos, vai ter pregações que nós não vamos conseguir converter mais ninguém. A manifestação dos dons espirituais será essencial, fundamental, para que Jesus seja glorificado, seja conhecido, para que Deus seja conhecido. Isso será fundamental. Nós não vamos conseguir, muitas vezes, pregar, falar do amor de Jesus, tudo, e as pessoas, quero aceitar Jesus, glória, amei seu discurso, ainda que a gente tenha que o quê? Continuar a pregação. Mas vai chegar momento que a pregação, e o momento é agora, é já, porque, irmão, deixa eu dizer, 2000 anos atrás, Paulo já fazia isso. Eu não vim com palavras persuasivas, eu vim em demonstração de poder. Os sinais, os dons seguiam o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo. Amém? Então pense numa coisa, querido, isso não é uma questão da gente querer ou não querer, é uma questão da gente, estou pensando, etc e tal. Isso é uma questão de necessidade para o corpo de Cristo. Necessidade. Nós precisamos fluir nos dons. Amém? Pastor, estou com medo, como é que eu começo? Dá o primeiro passo, não nasceu andando. Amém? Começa fluindo. Ninguém nasceu correndo. Engatinhamos ainda antes de andar. Se eu estava olhando o Judá, eu estava rindo, porque o Judá, ele ficou assim, ó, igual uma gangorra. Eu fiquei, gente, a gente um dia nasce, fica com a barriga para cima, nem se mexe,
Uma hora quer engatinhar, fica forçando. Daqui a pouco começa a ter força, aí vai engatinhando. Daqui a pouco tenta ficar em pé. E aí a gente quer viver uma vida no Espírito, irmãos, fazendo assim, ó. Entrei agora para o Evangelho. Pareça tudo diante de mim, irmãos. É uma vida com Deus. É uma vida diária. É uma vida de busca incessante. Eu sou meio doido, irmãos. Eu ando na rua assim, às vezes eu fico buscando algumas coisas no sentido de dons. Às vezes eu estou na rua e falo assim: se o Senhor me mostrar a vida daquela pessoa, eu vou lá e falo para ela agora. Duvida? Aí o Senhor fala: duvida. Então me dá. Sou assim mesmo, sou desse jeito. Porque eu tenho chegado num tempo, irmãos, que ainda mais agora nesse tempo de política, sabe, esse tempo tão resistente, esse tempo da militância, está cansativo pregar de certas formas. A gente vai pregar, as pessoas, ixi, foi aquilo que eu falei, vou terminar. Você chega para uma pessoa lá na sua empresa, sabe que aquela pessoa é militante, né, do outro lado lá, e você vai falar o que, irmãos? Se você falar assim: ó, Jesus te ama, você é bolsonarista? O que tem a ver, meu Deus do céu? Ué, falando de Jesus, ô camarada. Aí fica, irmãos, aquele negócio, e aí você fala: Jesus, que meu Pai do céu. Agora, irmãos, quando você estiver lá no seu escritório, lá no escritório, e você está olhando para aquela pessoa, e você fala assim: me libera aí uma palavra de conhecimento. Eu vou acertar a testa dela. Eu sou assim, irmão. Mas vai ser na testa, igual o Golias. Vai cair rendido. Eu sou desse jeito, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não consigo não ver o meu Cristo ser glorificado, as pessoas debocharem. Fico doido, irmão. Eu falo: Deus, me dá uma palavra, me dá. Eu fico igual sabe aquele download, ou aquele upload, aquele negócio que fica rodando, ou atualizando. O que você está falando, pastor? A prática para você, é prática para a gente viver desse jeito. Amém? Glória a Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu amo esse lugar, irmãos. Eu amo estar aqui na escola. Glória a Deus. Paizinho, adoramos o teu nome e te agradecemos por esse tempo. Queremos te louvar por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor nos instruiu, pela tua direção, Pai. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, e que possamos, Pai, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu quero te agradecer pela igreja, Pai, que tem fome, que tem sede, que ama a tua palavra e que decide, Pai, aprender mais e mais de ti, Pai. Em tudo nós queremos aqui abençoá-los e declarar, Pai, um fluir de uma vida sobrenatural, o fluir nos dons espirituais. Pai, essa é a linguagem do Espírito, Pai. Esta é a linguagem do Espírito. Essa parceria entre o divino e o humano, Pai, tem muitos anos que acontece desde que o Senhor, Pai, estabeleceu os céus e terra. Por isso, Pai, nós queremos dar continuidade, fluindo, Pai, no Espírito, uma vida no Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, de fato, com intensidade, vivermos os dons que o Senhor disponibiliza para nós, Pai. Nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Alguém tem dúvidas, irmãos? Sim. Assim, boa. A operação de milagres, por exemplo, é ativo. Então você está dando. Quem é que está? Não é ninguém que está recebendo. Pode ser, né, como eu falei, a questão do sol, lua, lá de Josué. Então isso está sendo manifesto no outro, não em você. Aqui, passivo, é em você. Por quê? Porque passivo aqui é quem está recebendo, ativo é quem está dando. Entendeu?
Justamente. Porque a gente recebe o dom de cura. Por isso que a gente tem que estudar, irmãos. É um mistério mesmo, dá nó na cabeça. Porque a gente tem mania o seguinte, irmão. Te lê ali, dom de cura e tal. Tem alguém com um donzão de cura aí e tal. Irmãos, é outra coisa. Os dons, na verdade, de cura, irmãos, é passivo. Por quê? Porque se a pessoa ela foi curada de câncer, foi para ela que Deus entregou o dom. Ela foi curada. Pegou? Deus entregou, porque a palavra dom no grego é carisma, é uma dádiva que Deus entrega a uma pessoa. Então, se eu, livre igual, estou com câncer, eu fui curado, eu recebi o dom de cura. Vem para a escola, é isso aí, é aqui que a gente aprende. Então, assim, é isso aí, o que a gente não fala isso domingo, não fica pregando domingo. A escola a gente ensina, irmão, fundamenta a igreja. Amém? Não entendi. Moisés, quando? Sim. Sim, porque era natureza, vamos dizer, não entregou uma pessoa. E ali é ativo, saiu de Moisés, na verdade. Entendeu? Sim. Mas Deus te usa justamente para, tipo assim, para essa ativação, para essa operação. Porque, por exemplo, você foi orar. E Deus deu àquela pessoa. Entendeu? Maravilha. Coisa louca, né? Operação de milagres ou maravilhas. Amém? Tem. Não, Lázaro, operação de maravilhas. Eu vou achar, mas tem, com certeza tem. Com certeza tem. Porque assim, na verdade, aquilo que eu te falei, a gente liga, conecta muito a questão da fé com a minha fé, está grande, está pequeno, não tem nada a ver. O dom de fé é outra coisa. Então, e é uma coisa que poucos fluem, poucos manifestam, e que até na Bíblia, né, eu puxei só o de Pedro assim porque veio rápido, né? Mas eu vou pensar e vou te dar. E com certeza tem, mas é que eu te falo, não tem muito. Dá? Milagre. Operação de maravilhas. O dom da fé é algo, por isso que eu falei que eu recebo. Que você não tem muito na Bíblia. Você tem mais do que Pedro, com certeza, né? Porque é só você pensar, porque agora é rápido assim, mas só você pensar nessa medida que não é sua. Deus não entregou essa fé para Pedro, foi uma medida que Deus na verdade deu para ele, fora da sua fé natural, ou espiritual, sua fé normal na verdade. Quem? Que foi curada? Não, cura. Filipe em Samaria, ele foi transladado, né? Ele prega lá, ele pegou a carruagem, depois não conseguia voltar, não sabia o caminho, não sabia voltar. Deus transladou, volta, rapaz. Pode ser
Fica entre a fé aí e milagres, né? Mas a gente vai encontrar. Dever de casa, muito bom. Entre maravilha, né? Fica meio que aqui, né? Nascimento de Cristo, ó, pode. Você está vendo como tem que vir para a escola, como é bom? Dever de casa, vamos achar um outro dom de fé, porque realmente é poderoso o negócio. Os 3 jovens. Sim, pode ser ligado. Daniel e os homens da fornalha pode ser ligado a dom de fé. Porque, irmão, se o cara fala para mim entrar numa fornalha 7 vezes quente, irmão, ele vai me ver lá na mão do Eterno já, porque eu já morri. É dom de fé, tá certinho. Tanto na cova dos leões, vai ali na cova, vou lá, o leãozinho vai ficar. É uma medida que nós não temos. Eu tenho muita fé, irmão, para entrar num troço 7 vezes mais quente. É dom de fé, certinho. Quanto mais um leão. Certinho, Laodiceia. É dom de fé, isso mesmo. Muralha de Jericó ligado à operação de milagres, maravilha, né? Porque assim, eles só obedeceram, rodaram lá e tal, as muralhas vão cair. Eles falaram, tá bom, mas aí eles rodaram e Deus operou uma coisa que, né? Porque até as muralhas não, elas ruíram realmente, elas entraram, né? Foi uma operação de Deus ali. A gente vê muito essa operação de milagres, irmãos, na antiga aliança, né? Como Deus, ele se movia, né? Dom de fé, conectei aqui agora, ó. Na galeria dos heróis da fé, aquela fé ali, muitas delas estão ligadas a alguns ligados a dom. Alguns estão ligados a dom ali, na galeria dos heróis da fé. Que tem muita coisa ali que realmente eles não se moveriam, não teria como, numa fé normal, né? Tanto que a gente pega lá, por exemplo, quando fala para Jonas, né? Jonas vai lá, Jonas podia ter muita fé, falando, eu vou lá para Nínive, vai ser tranquilo. Então ele foge ali, porque a fé dele, na verdade, não conseguia entrar numa cidade tão terrível. Então, essas entradas em lugares, como Pedro andar, a questão, né, que a Lúcia falou da fornalha, dos leões, isso aí, irmão, é dom da fé. Isso é dom da fé. É uma coisa que você fala assim, eu não vou nunca. E se você vai, porque o Senhor te empurrou lá, é dom da fé. Vai na carruagem do dom da fé, porque você não tem capacidade não. A torre? Não, a torre de Babel, o que você está falando? A construção? Não, porque eles vão continuar em fogo. Aí eles praticavam um milagre ou não? Acho que é variedade de língua. Ué, teve um monte de língua? Não, mas a torre de Babel não associaria para mim a nenhum. Amém, gente? Você acha que Davi pode ter desenvolvido no novo tempo contra Golias? Pode ser. Porque no começo lá ele Pode. Pode ser, pode. Não, pode ser ou pode não ser, porque Davi, ele foi preparado, né, antes disso aí tudo. Matou o leão, matou o urso, ele estava preparado no campo e tudo mais. Pode ser ou pode não ser. A gente pode fazer uma associação, mas não quero afirmar assim que seja, por causa disso, porque ele passou por um preparativo, né? Você vê, Pedro para andar na água não teve preparativo, não viu se a água estava gelada, não viu nada. Vem, Pedro, o cara pulou e saiu andando. Então assim, Davi viu, né, Golias afrontando o exército, aquele negócio todo, foi para Saul, botou a armadura. Todo esse tempo, é o que eu falo, essas manifestações de poder foi aquilo que eu falei. É como se fosse um choque, é um negócio meio que instantâneo, né? Então assim, eu vou te jogar lá na fornalha, jogou os caras na fornalha, esquentou e jogou. Então assim, são coisas mais instantâneas, mais rápidas assim, né?
Davi, acho que ele teve todo um processo de pensar e gerar aquilo dentro dele. Não posso recuar, eu vou ter que ir contra esse gigante. Está afrontando o exército. Essa confiança, né? Isso aqui Davi tinha, né? Essa confiança, essa fé verdadeira, genuína em Deus. Então, assim, eu acredito que não seja. Eu acredito, né? Que não seja. Amém? Mais alguma pergunta, gente? Judá, quer perguntar ou não? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Pai, adoramos o teu nome, obrigado por essa noite, que o Senhor continue nos conduzindo, falando ao nosso espírito, edificando nossas vidas, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, seguirmos debaixo dos dons que têm sido liberados para nós, que possamos fluir de uma vida no espírito, e que assim, Pai, o teu reino seja estabelecido, manifesto, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos também sermos, Pai, esse agente de operação. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.